A grande verdade é que o Lula está completamente isolado e descorrelacionado da realidade, mas as coisas parecem estar mudando. Ele foi a um churrasco secreto na casa do Hugo Mota. E aí viu algumas coisas que chamam muita atenção nesse churrasco. Primeiro, a Janja não foi. E a grande narrativa dos bastidores é: todas as informações que chegam até o Lula são filtradas pela Janja. O Lula não tem celular. Os presidentes do mundo não têm contato diretamente com o Lula. Tem contatos do celular da Janja e a Janja passa para o Lula. Ou seja, tudo é filtrado pela Janja. E ele foi nesse churrasco secreto sem a Janja. E ele foi com um personagem que está criticando ele, que pegou e trouxe informações verdadeiras da economia brasileira para ele, falando: Lula, isso aqui está acontecendo, é por isso que a sua reputação está caindo e as coisas vão piorar. Isso aqui que você está fazendo de aumentar a IOF vai piorar a situação mais ainda. Ou seja, o cara pegou e mandou a real pro Lula. E diferente do que aconteceu nos últimos 2 anos, o Lula não pegou e falou assim: cara, tá demitido, senta lá, Cláudia, some da minha frente. Ou a Janja não ficou revoltada e fez a cabeça do Lula contra esse cara. Não! O Lula pegou esse cara e levou para um churrasco onde estava Hugo Mota, Alcolumbre e as lideranças reais do Brasil, como você pode imaginar. E tudo isso está acontecendo por quê? Porque, pelo que parece, o Lula está com medo de perder a eleição, parece que a realidade está batendo na sua porta, e ele quer também utilizar uma reação contra as sanções do Trump para arrecadar voto. É isso mesmo. Ele quer utilizar, criar uma narrativa alucinada para convencer a população brasileira que existe uma perseguição ou qualquer outra coisa dos Estados Unidos com o Lula para conseguir tentar arrecadar voto e melhorar a sua aprovação no Brasil. Pelo incrível que pareça, essa é a estratégia alucinada. E aí ele foi para esse churrasco para tentar resolver esses pepinos. Eu vou mostrar para vocês na íntegra, tá? Tudo que vazou sobre esse churrasco e você consegue tirar a sua própria conclusão. Dito isso, também temos mais tarifas sobre o aço brasileiro. Teoricamente, isso vai prejudicar muito o mercado interno por vários motivos que eu vou te explicar. Temos aumento de luz, ou seja, tem várias informações, várias notícias que tendem a aumentar a desaprovação do Lula e cair a aprovação. Dito isso, preste muita atenção nesse vídeo porque tem informações muito relevantes. E agora vamos começar. Te peço aqui para se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo. E você não está fazendo isso só para você ficar informado, mas também para ajudar o Brasil. Com o YouTube entendendo que esse vídeo é relevante, ele vai distribuir para mais brasileiros. Quanto mais brasileiro informado, menos voto Lula vai ter em 26. Então faça a sua parte para mudar a realidade brasileira, que eu vou fazer a minha de te informar. Então vamos começar aqui com uma frase que eu acho que resume totalmente a atual situação do Brasil. Quanto mais próximo o colapso de um império, mais insanas as suas leis. Exatamente o que está acontecendo. O Lula inventa aumento de não sei do que, dá pirueta para trás, dá luz de graça para o povo, dá gás de graça para o povo e bota mais peso no lombo do resto da galera que paga a conta, certo? E agora vem mais uma coisa para piorar a situação que vai aumentar a desaprovação na minha humilde concepção. A ANEEL aciona a bandeira vermelha para junho, conta de luz fica mais cara. Lembrando, isso aqui não tem nada a ver com a isenção de 60 milhões. Eu nunca aqui vou criar correlação para bater no governo, bater em qualquer pessoa, correlação descorrelação da realidade. Isso aqui não é culpa do Lula, tá? Esse aumento não é culpa do Lula. O que está acontecendo é: existe uma regra lá na questão de taxa de luz. Quando o reservatório cai a um certo nível, o reservatório das hidrelétricas, que corresponde a mais de 60% da matriz energética brasileira, quando cai a um certo nível, eles começam a taxar mais, aumenta a taxa, para fazer a redução do consumo de energia no Brasil, para a gente não entrar em uma possível crise energética. Mas isso aqui afeta o Lula diretamente porque a população não consegue entender isso e vai entender que é a culpa é do Lula. Essa é a grande realidade. E ainda vai vir uma parte que é culpa do Lula, que ele deu aí basicamente 60 para 60 milhões de pessoas luz de graça e quem que vai pagar? O resto da galera. Ou seja, essa sobretaxa sobre o consumidor que paga a luz ainda vai vir. Ou seja, isso aqui não está incluso. Quando isso chegar na conta do consumidor, vai ficar tudo muito mais caro e vai ser culpa de quem? Do Lula. Em parte vai ser do Lula, em parte vai ser sobre a natureza aí, que o reservatório de energia caiu, faz parte do jogo, faz parte da vida. Dito isso, temos Estados Unidos piorando ainda mais a vida natural aí do brasileiro. Por que, Floriano? Porque basicamente eles aumentaram a taxação do aço e isso vai afetar diretamente o Lula. Antes que você leia ou veja em qualquer lugar: ah, o Trump está perseguindo o Brasil por causa da democracia, por causa de... Não tem nada a ver com isso. Isso que basicamente é a estratégia do Trump de taxar o mundo.
Ou seja, tem nada a ver com o Brasil. Isso aqui é uma taxa para o mundo inteiro de aço, porque ele quer trazer a indústria para dentro dos Estados Unidos novamente. Ele vai conseguir isso? Eu acho que não. Vai dar certo? Eu acho que não, porque não tem mão de obra. Só dá certo se ele conseguir criar robôs para não depender de mão de obra. Mas ele não resolveu o problema que ele tem, que ele quer aumentar a demanda de mão de obra interna, que para mim não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido. Mas dito isso, presta atenção no que está acontecendo. No vai e vem de anúncios da guerra comercial, Donald Trump fechou a semana com um que afeta diretamente o Brasil. O presidente americano disse que vai dobrar as já elevadas tarifas sobre o aço importado pelos Estados Unidos. Saiu de 25% para 50%. Por que isso afeta o Brasil? Porque o Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos e o que acontece? A China também fornece aço. Com a queda da compra do aço do Brasil e a queda do aço da China, o que vai acontecer? A China vai tentar desovar aço aqui no Brasil. Só que o aço do Brasil já vai estar encalhado, ou seja, o preço do aço vai para o buraco de uma forma extrema. Isso pode ajudar a construção civil, que usa muito aço nas suas construções, mas para a economia como um todo fica bem bagunçado, tá? Fica bem bagunçado e temos que ver como que vai ser a reação também do governo, porque o governo sempre gosta de piorar ainda mais as coisas. Dito isso, agora chegamos a Estados Unidos alerta turistas no Brasil o risco de sequestro. Qual foi a narrativa criada em cima dessa notícia? É os Estados Unidos querendo desmoralizar o Brasil, falar que o Brasil é muito violento. O Brasil é muito violento. Eu, ano passado, viajei por 13 países. De todos os países que eu passei, o Brasil era o mais violento. Eu não passei só por país da Europa, não. Eu passei por Argentina, que estava na puta crise econômica no início do ano passado. Temos também Chile, Colômbia, Turquia e depois os países da Europa, que são tradicionalmente conhecidos pela sua segurança. Ou seja, de todos os países que eu passei, todos eram muito mais seguros que o Brasil. A Colômbia era mais segura que o Brasil, pelo incrível que pareça. Ou seja, isso aqui não é um fato desconectado da realidade. E por que ele falou isso agora? Porque simplesmente o número de sequestros aumentou. 131 pessoas foram raptadas em 2024. Esse número era tipo 40, 50, pelo que eu consegui ter acesso. Em 2025 não saiu esse número ainda, ou seja, quantos sequestros tiveram no Brasil, eu não achei esse número de 2025. Mas tá aparecendo para mim nas redes sociais vários vídeos de pessoas sendo sequestradas. Esses dias agora eu vi que foi preso um cara que sequestrou um cara que estava tendo sua própria empresa e nem estava com grande quantidade de dinheiro não. Não foi para roubar o cara, sequestrou o cara e pediu resgate. Ou seja, a situação do Brasil está cada vez mais violenta. E aqui tem o número, 131 pessoas sequestradas. No passado já teve uma época que teve essa onda de sequestro, começou a crescer muito sequestro em São Paulo, aí a polícia se mobilizou e começou a pegar todos os sequestradores e você desarticulou essa quadrilha. E agora, pelo que parece, está voltando. A pergunta que fica é, por que está voltando? Será que temos algum incentivo vindo de cima? Não sei. Aí vocês podem imaginar e pensar o que pode estar acontecendo para isso estar acontecendo. Dito isso, temos agora um aliado do Lula que foi preso, exatamente, o aliado que foi preso. E aí vai ter gente falando assim, esse cara não é aliado do Lula, então eu vou colocar um vídeo para te provar que é aliado do Lula, presta atenção. Cada um escolhe o que quer ser, eu sou Lula, porra. Olha aí, ó. O cara é Lula. E quem fecha comigo canta assim, ó. Vai dar PT. E deu, né? E deu, ele tava certo. Vai dar PT. Deu ou não deu? Deu ou não deu, homem aqui? Vai dar PT. E deu PT. Esse cara tava certo, a grande verdade é essa. Dito isso, vamos agora para uma notícia que não é tão boa, tá, amigos? Qual que é a notícia? Basicamente, o Nicolas tinha feito um pedido para o STF para fazer a autorização de iniciar a CPI do INSS. E agora, a decisão do Fux foi que, basicamente, pediu para o Lula se manifestar. Ele quer ouvir o Lula sobre o pedido do INSS. Qual que é o objetivo disso? É adiar para não julgar, para ele não chancelar a CPI, para conseguir aprovar no Congresso. Por quê? Se ele chancela a CPI, quem que é o culpado? Quem que é o culpado não? Quem que é o grande cara que puxou a CPI? O Nicolas. Ou seja, a reputação do Nicolas sobe mais ainda. O Nicolas fica posicionado como uma grande liderança, que ele já é, na minha opinião, ele já é uma grande liderança, mas ele vai se posicionar ainda mais. Ou seja, o Fux faz uma jogadinha para tentar ajudar o governo. Essa foi a grande verdade. Ó, a gente pode olhar aqui, ó, vou ler para vocês, ó. Decisão de Fux pode esvaziar pedido do Nicolas, pois até todos os envolvidos serem escutados, o Congresso pode abrir CPMI. Essa aqui é a jogada. Pelo que eu entendi, essa é a jogada do Fux. Eu imaginei que o Fux seria um cara mais sensato, mas pelo visto não foi. Dito isso, agora vamos para a grande crise que o governo enfrenta nesse exato momento. Qual que é?
que foi assunto do churrasco lá na casa do Motinha. Ó. O Gumota cobra a suspensão imediata do decreto do IOF sobre risco sacado. Por quê? Basicamente o IOF incide em várias e várias transações. A transação que afeta mais o indivíduo comum é a transação de transformar real para dólar quando você vai viajar. Mas tem sobre crédito, tem várias e várias operações financeiras que tem IOF. Logo, isso aqui fica muito, mas muito pesado. Dito isso, preste muito atenção nessa informação aqui, que eu acho muito importante, porque eu acho que é um tanto que mal avaliada, tá? Mas é um discurso que está sendo explorado tanto pela esquerda, tanto pela direita. Eu vou te explicar o porquê que o discurso tá igual, tá bom? Dito isso, preste muita atenção. Funcional que seja o governo Trump, eles não vão dar bola para um paspalho qualquer que chegue lá dizendo que é um asilado político, e até porque os Estados Unidos, o governo americano, está pouco se lixando para o Brasil. Aliás, se você pegar as principais autoridades americanas e pedir para eles apontarem no mapa mundi onde é o Brasil, eles vão errar, como a maioria dos americanos. Então, eu acho que não, tá? Eu acho que eles vão acertar porque o Brasil é bem grande, é uma palavra bem fácil de encontrar, eu acho muito difícil aí se eles errarem, mas tudo bem. E eu acho que ele tá confundindo a educação brasileira com a educação americana. Amigo, a educação americana é muito melhor do que a educação brasileira, mas dito isso, vamos continuar. Na verdade, eles estão querendo fazer uma pressão, como a Heloísa disse, do ponto de vista de negócios. Eles não querem perder dinheiro com os negócios das empresas. Então, a pressão é das big techs. Não tem nada a ver com Eduardo Bolsonaro ou os outros paspalhos que estão lá fazendo postagens. Esse aqui é o grande discurso, sim, que as Big Techs estão pressionando. Eu acredito que sim, as Big Techs estão pressionando em algum nível, mas eu acredito que a influência do Eduardo Bolsonaro está sendo minimizada de forma muito extrema. E aí você vai me perguntar, mas Floriano, como assim? A influência do Eduardo Bolsonaro está sendo minimizada tanto pela direita quanto pela esquerda. Vou colocar aqui para vocês agora, basicamente, um debate entre o Lindenberg e o deputado Sóstenes. Temos que lembrar que a esquerda não consegue debater porque não tem a verdade. Ou logo, quando você confronta, só vai cair no pau-quebra. Mas por que eles estão fazendo isso? Eu vou botar esse trecho aqui, desse debate, é um trecho pequeno. Em seguida eu vou explicar o porquê que eles estão utilizando o mesmo discurso, tá? Presta bastante atenção. Uma pessoa que entrou no Supremo de 8 de janeiro, com a pedra na mão, quebrando todo o Supremo. Qual a diferença do Eduardo? Isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui é muito bom, porque os caras estão acusando que de 8 de janeiro foi um golpe. Aí o próprio Lindbergh falou assim, a galera entrou com pedra na mão. Que golpe é isso? É golpe da época das cavernas. Ah, vamos dar um golpe. Aí vai todo mundo com pedra. Qual que é a chance de você dar um golpe em um país com pedra? Ou seja, o próprio Lindbergh não acredita nessa falácia. Não é possível que o Tico e Teco dele consigam se comunicar falando assim, um golpe com pedra. Não é possível. Antes de continuar, vai. Eu achei bizarro. O Bolsonaro, ele está fora do país, achincalhando as instituições brasileiras, atacando o Supremo e pedindo sanções de um país estrangeiro contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu entrei com essa representação, Basílio. Isso aqui não correlaciona 100% à realidade, mas eu acho que é mais real do que o discurso de falando, é só as Big Techs que estão pressionando, o Trump está ignorando a ditadura. Não, o Trump se preocupa também com um cara que tem um poder ditatorial. Não é que o Eduardo Bolsonaro inventou uma coisa irreal. Ele trouxe uma informação, conseguiu provar a informação e fica alimentando com novos dados que reafirma a acusação dele anterior. O Brasil está virando uma ditadura. Aí o Trump ouviu o lado do Bolsonaro e aí cada vez o Bolsonaro traz mais coisa. E por isso que os jornais americanos estão entrevistando o Eduardo e basicamente também os jornais estão cada vez cobrindo. Por quê? Basicamente o Eduardo mostrou a realidade. E aí também tem uma pressãozinha das Big Techs, mas se você pegar e entrar e olhar o DRE do Google, da Apple, acho que a Apple entra com Big Tech, mas não entra no meio de rede social, do Meta, não tem uma receita extremamente ultra mega relevante do Brasil. Ou seja, o Zuckerberg não vai vir e lutar e brigar para ter uma liberação no Brasil, porque a maior receita de longe é dos Estados Unidos. E do restante do mundo vem coisa do mundo inteiro. Então o Brasil é uma pequena parcela. Então ele não vai lutar por causa de 5, 10% do lucro dele, porque a margem no Brasil é muito menor também do que a margem dos Estados Unidos. Logo, não faz sentido
todo esse movimento. O que pode ter, que faz sentido, que seria uma pressão do Elon Musk, mas não seria uma pressão com viés financeiro. Seria mais com ódio mesmo, com raiva, com a sede de vingança, já que o Moraes pegou e humilhou eles, ficaram brigando ali nas redes sociais do X um tempão. Ou seja, isso pode estar acontecendo. Mas uma pressão por questão financeira não faz sentido por causa da realidade financeira do Brasil. O Brasil não é um país extremamente relevante. Mesmo tendo muito usuário, mesmo tendo muito engajamento, a gente não tem poder aquisitivo. Não sei se você sabe, mas $1 vale R$5. Logo, tudo é dividido por 5. Logo, o valor para chegar até lá em lucro, que eles vão olhar em dólar, fala, pô, beleza, o Brasil está rendendo 5%, 10% do meu lucro, no máximo, no máximo. Então, não vai ter essa pressão que eles estão trocando ideia. Mas dito isso, presta atenção e eu vou explicar o porquê que eles estão usando essa narrativa tanto à direita também. E a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito. Nesse inquérito, chama Eduardo Bolsonaro para depor, Jair Bolsonaro, porque tem declarações, tem uma campanha de Pix que mantém Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos a partir desse recurso, e me intima também. Eu vou depor na segunda-feira na polícia. Lindbergh, faz uma campanha de Pix aí só pra testar, ver quanto você arrecada. Porque eu não acho desmérito nenhum se as pessoas querem doar. É isso. Se ele tá gastando com Gucci, com Prada, problema é dele e problema de quem doou. Não tem nada a ver com isso. O negócio é, será que você tem seguidores que doaria dinheiro? Eu acho que não. Por isso que vocês precisam sacar dos velhinhos pra puxar pra sindicato. Não é isso mesmo? Ou não? Tô errado. Federal, onde vou levar essas provas. A gente tem passo a passo. Cada dia é um encontro com autoridade diferente. Veja bem, eu nunca vi isso na história. Imagine. Olha, ele falou, nunca vi isso na história. Ah, agora depois o deputado vai dar um tapa na cara dele que é bizarro. Uma decisão dos Estados Unidos sancionando ministro do Supremo. Eles estão querendo usar uma lei Magnitsky. Esse é o nome de um russo, que era usada contra ditadores. Eles estão querendo usar essa lei não só para impedir visto de entrada, mas tá usando certíssimo, só reforça a tese de que o Trump tá vendo o Alexandre como um ditador. É só isso. Para bloquear cartão de crédito, posse das pessoas, dos seus familiares. 2017, agora, história recente. Não é história moderna, pré-história não. Vamos falar de 2017. Repara bastante nas feições do Lindbergh, ó. 2018. Engoliu Nós temos seco. na internet recheada de vídeos de parlamentares do PT, vários deles, rodando mais de 30 países do mundo para denunciar o judiciário Ele ainda concorda, ele vai se concordando. brasileiro, que naquela época, segundo os petistas, estavam perseguindo Folgou a gravata. o presidente Lula, estava na cadeia, estavam usando do aparato judicial brasileiro, do Estado judiciário brasileiro, para perseguir a esquerda. Isso faz pouco tempo, 2017, 2018. Naquela época, nenhum oponente ideológico partidário do PT nem representou no Conselho de Ética, nem foi à Procuradoria da República, porque nós entendemos que a política se resolve na política. Mas, lamentavelmente, o PT, a esquerda, quando perde Lamentavelmente. É muito bom. no campo político e bate o desespero, que é o que está batendo aparentemente agora, é mais fácil judicializar a política. Ora, é legítimo direito do deputado Eduardo Bolsonaro, licenciado, sem receber salário, está articulando, trabalhando, defendendo o que ele interessa neste momento, em especial porque é uma perseguição contra o seu pai, Jair Bolsonaro. E lógico, ele está fazendo essas interlocuções. E eu gostaria até que estas sanções fossem motivadas principalmente pela articulação do deputado Bolsonaro. Que eu, de Agora ele entra na mesma narrativa da esquerda. Eu vou te explicar o porquê. verdade, acho que tem até uma contribuição, mas não virá sanções contra os ditadores da toga, sim, que é o que o Brasil vive. Nós vivemos uma ditadura da toga e, segundo o nosso Rui Barbosa, essa é a pior de todas as ditaduras. Nós jamais acreditamos que somente essa ação isolada do Eduardo é que vai levar essa decisão. É o conjunto da obra. Essa ditadura da toga feriu o interesse de gente muito poderosa do outro governo e é por isso que as sanções virão por aí. E que o Supremo Tribunal Federal, independente na figura dos seus 11 ministros, nós não teríamos essa problemática que estamos vivendo. O que está acontecendo aqui é que um ministro em específico, o ministro Alexandre de Moraes, se associa ao executivo e começamos a ver um momento na história do Brasil de uma verdadeira juristroca. Basicamente ele entra na questão da ditadura da toga, mas qual que é o ponto ali? O que ele fala? Ele fala que o grande responsável por essas sanções são as Big Techs, que eu já expliquei pra vocês que não fazem sentido, mas por que ele usa também essa narrativa da esquerda? Porque basicamente, se a direita começa a bater o pé que quem tá fazendo essa influência é o Eduardo Bolsonaro, basicamente Lula vai utilizar isso, vai correlacionar as sanções dos Estados Unidos em cima do STF como quebra da soberania, perseguição, como qualquer outra coisa, quer transformar o Brasil no próximo Estado americano, inventar qualquer coisa e vai utilizar as falas da direita para ganhar mais credibilidade nessa narrativa. Ou seja, a direita não pode dar esse troféu pro Lula, porque a estratégia do Lula é utilizar isso para angariar voto. E eu vou mostrar para vocês agora a estratégia do Lula.
Ó, basicamente, você pode ver aqui, ó, como o governo prepara reação contra as sanções dos Estados Unidos. Eu vou mostrar isso, mas antes, que eu me lembrei nesse exato momento, vou mostrar para vocês a questão do que rolou nesse churrasco secreto, que a Janja não estava presente, e ele levou um indivíduo que está criticando o governo, que está batendo, não batendo publicamente, mas bateu no ouvido do Lula e falando, cara, o que você está fazendo está errado e você vai se lascar com isso. E ele levou esse cara nesse churrasco secreto, e aqui eu vou mostrar o relato que a Globo trouxe detalhando esse churrasco e vou dar algumas explicações pertinentes, porque a Globo sempre puxa uma sardinha, né? A grande verdade é essa. Foi um churrasco na casa do presidente da Câmara, Hugo Mota. Um churrasco petit comité. Quem foi pra esse churrasco, na Flor? O vizinho Davi Alcolumbre estava nesse churrasco e quem foi? Lula. E mais, chegou a pensar em ir de barco, porque Lula mora na ponta onde é o Alvorada e tem O Lago Paranoá. a casa do presidente da Câmara. De barco, quem que paga esse barco? É os trouxas. Também tem esse... Acabou decidindo ir de carro, mas foi mais alguém, né? Então, ficou ali uma coisa meio enigmática, porque de repente quem chega para este churrasco petit comité, em que o clima foi bem diferente desse que a gente viu aqui, Lula agarrado com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Para quem observa os sinais políticos, hashtag significa. Ficou a impressão para alguns dos presentes que transmitiram essa impressão para outros não presentes de que Lula está bem mais próximo de Galípolo do que está de Fernando Haddad. E esse não é o único... E o Galípolo pegou e falou pro Lula que as taxações de UF eram loucura, que ia piorar o Brasil, que ia criar um efeito bola de neve e ia tudo pro buraco. O Lula não abandonou completamente, mas teve aquela remarcação, ou seja, o Haddad fez um anúncio, na mesma noite eles já deram um passo para trás. Sinal. Mas, segundo a descrição de uma fonte com quem eu falei, para tentar recuperar qual era o ambiente desse churrasco na casa de Hugo Mota, o que me disseram foi o seguinte: olha, eles estavam super bem, estava todo mundo entendendo o momento político da vez. Quando Lula leva Gabriel Galípolo, passa a impressão para alguns desses presentes que ele estava fazendo uma opção na guerra do IOF pela posição do Gabriel Galípolo e não pela posição de Fernando Haddad. E aí eu, conversando com uma fonte, não sabia ainda da reunião, e aí essa fonte disse assim: ai, tem uma coisa que eu não sei se eu te conto. Mas para falar um negócio desse para um jornalista... E aí eu tentei, não, me conte, por favor, me conte. Não, mas é porque não pode vazar de jeito nenhum, não pode vazar de jeito nenhum. Eu acho que uma das razões pelas quais não se poderia vazar era justamente para não ferir suscetibilidades. E aí eu falei, não, eu só vou te contar se você conversar com outras pessoas e confirmar com outras pessoas. Eu falei, não, O mais bizarro é que esse governo é uma peneira, né? Não consegue guardar segredo, é todo mundo contando pra não sei quem, deve ter suborno, sei lá o que tem isso aí, mas é a vergonha completa, né? me comprometo. De fato, eu fiz, confirmei, e depois conversando com a Ana falou, nossa, eu fiquei sabendo também, como numa prova cabal de que Brasília não tem nada tão sigiloso assim. Que Né? se esconda completamente, né? Exato. E o que é interessante é que isso é no domingo e na segunda de manhã o Hugo Mota dá um giro e responde numa rede social a entrevista de Fernando Haddad ao Globo, em que Haddad fala que Lula sabia, foi na mesa de Lula que se tomou a decisão. Sabendo a gente aqui que Galípolo já tinha dito lá na quinta-feira que não tinha sido a favor. Então, sem dúvida, me chamou a atenção a frase de Hugo Mota dizendo que Lula tem que participar da conversa. De certa maneira, isso tira, não é nem de certa maneira, isso empodera o ministro da Fazenda nesse sentido. Ou seja, perderam completamente a linha. Essa é a grande verdade, tá? Perderam completamente a linha e tem agora uma continuação disso. Presta atenção aqui, que eu acho bem relevante, então presta atenção. Aí me chama a atenção, porque eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra, mas Lula leva Galípolo pro churrasco na casa de Hugo Mota no domingo. Nada por acaso. E ele chama o Haddad para ir nessa viagem que ele foi hoje no Paraná. Basicamente, o Lula chamou o Galípolo para o churrasco secreto e aí em seguida ele tenta se reaproximar do Haddad porque a relação com o Haddad está desgastada. Por quê? Porque o Haddad está virando uma pessoa não grata. Como? O cara só aparece para aumentar imposto, é só para entochar. Ele fala para o governo tem que cortar custo. Aí ele fala, não vou cortar custo, aumenta a receita e vai entochar na população. E aí o que acontece? Aí o Lula não gosta de queda de reputação, vai lá e opta para
ouvir o Galípolo, que falou que vai dar bosta, e aí ele vai cortar o IOS também, uma concepção que ele não vai aguentar a pressão, logo vai ficar faltando dinheiro, o Haddad vai ter que tirar esse dinheiro de outro lugar, ele vai ter que inventar outro tipo de taxação e vai continuar com a fama do taxade, porque não tem como, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que criar dinheiro? Ele consegue criar dinheiro? Não consegue, então a única forma que sobrou é isso. E agora o que o Lula faz? Chama o Haddad para levar o Haddad pro buraco, essa é a grande verdade. Vou perguntar aqui para a Bia se a gente tem o vídeo do Haddad nesse evento já. Já temos, Bia? Ontem ele estava muito abatido, né? Exato. Tá. Saída da reunião. E a gente... O homem tá batido, é claro, o cara só aparece pra dar notícia ruim pro Brasil, pô, não é possível, como não fica batido? Ontem, na saída da reunião com os presidentes do Legislativo... Ele tava com uma cara... E aí o Lula diz... Segundo tensa, cara, é muito difícil. E aí, segundo relatos, o Lula diz assim para o Haddad, inicialmente ele não queria ir para a viagem, porque a bomba explodindo no colo dele, ele achava que ele tinha que ficar em Brasília. Porém, o Lula disse, estou até pegando aqui, chamou o Haddad para viajar, falou assim, vamos viajar comigo, fica mais próximo. E esse fica mais próximo, eu não sei se efetivamente o Lula disse ou se foi o relato da fonte que me contou essa história. Mas o fica mais próximo me chamou a atenção. Essa fala, Flávia, a que você se refere, foi dada hoje na viagem que Haddad finalmente vai com Lula e ele diz isso aqui. Como a gente não se emocionar, eu estou um pouquinho emocionado demais até, porque eu lembrei muito do meu pai hoje. O meu pai era agricultor no Líbano e me falava muito do vínculo que ele tinha com a terra. É curioso, né? Porque eu não me lembrava que ele tinha feito uma referência... Ele não lembrava que o Haddad tinha pai, é complicado, né, cara? É um piadista esse pessoal. Referência ao Ele pai. tá emotivo, sim, porque realmente foi Estão se lascando, a galera tá se lascando. Por que eu mostrei essa parte aqui? Porque basicamente o Haddad, ele tá desgastado, não só em imagem, ele tá desgastado emocionalmente. É complicado, é um emprego maldito, essa é a grande verdade, é um emprego maldito. E aí agora, o Lula vai fazer um cavalo de pau que é completamente burro. Por quê? Ele tá passando por essa crise do IOF, ele foi no churrasco secreto tentar resolver isso com o Alcolumbre e o Hugo Mota, não saiu com grandes decisões, o Hugo Mota depois vai a público falando tem que colocar o Lula na conversa, mas já teve Lula na conversa, foi depois do churrasco. Ele já sabe que o Lula vai entrar na conversa e tá na conversa. E aí conversa o Galípolo falou, cara, não tem espaço para aumentar esse imposto, ou seja, vai cair isso. E agora, o Lula desesperado falou, cara, eu preciso angariar a reputação do lugar. Como? Basicamente, vai pra cima do Trump. Exatamente isso. Presta atenção nessas falas aqui do Rodolfo. Como o Brasil também é. Os Estados Unidos têm o direito de tomar medidas que achar por bem em relação a quem quer que seja. E o Brasil tem também o direito e a prerrogativa de, se for o caso, avaliar eventuais reações a medidas tomadas pelo Estado americano. Qualquer narrativa, basicamente, tudo indica que o Trump vai reagir contra o Brasil, tá? Tudo indica isso. E aí o que o Lula vai fazer? Exatamente, o Lula vai fazer o impossível, o Lula vai fazer a maior loucura que pode ser feita. Qualquer, basicamente, ele vai colocar sanção, vai tentar dar uma reação em cima do Trump. Exatamente. Como? Não sei, mas estranho. Achei muito estranho. E basicamente, qual que é a manchete que eu vou ler para vocês aqui agora? É a questão de como o Lula pretende reagir, tá? Porque o Lula vai reagir. Tudo indica que o Lula vai reagir contra o Trump, porque ele vai entrar na narrativa de perseguição política e nessa narrativa ele acredita que ele vai ganhar reputação. Ou seja, Lula prepara a reação contra as sanções do Trump. A reação é para buscar voto. Ele quer fazer alguma coisa que não impacte a relação dele com os Estados Unidos, o que vai piorar para o Brasil. Mas olha qual é a estratégia, presta atenção. Na tentativa de conter a escalada do problema, Lula determinou o Mauro Vieira e a Embaixada Brasileira em Washington. E, basicamente, usassem os canais diplomáticos, mas já fazem cálculos prevendo os ganhos eleitorais no caso. O presidente vislumbrou no enfrentamento público uma janela de oportunidade para colher dividendos, especialmente em períodos de baixa popularidade, na briga comercial que virou o mundo de cabeça para baixo, porém tudo que o país não precisava neste exato momento, diz Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior e ex-embaixador do Brasil em Washington, era o governo chamasse para si a responsabilidade de resolver um cabo de guerra que não é dele. Em essência, esse é um problema entre Elon Musk
e o ministro Alexandre de Moraes. Olha só, ele botou Elon Musk, ele não botou Big Tech, porque esse cara tá citando mais a realidade. Temos o aperto do Elon Musk e temos o aperto do Eduardo Bolsonaro, porque ele não quis entrar na parte política, ele lançou o Elon Musk, né? A se confirmar as sanções, o governo vai fazer o quê? Romper relações com os Estados Unidos? Afirma na hipótese de confronto maior, que terá consequências imprevisíveis. A certeza mesmo é que o Brasil não tem nada a ganhar com isso. Dito isso, a estratégia do Lula alucinada de ir contra o Trump, colocando perseguição, quebra de soberania, é completamente loucura, porque vai prejudicar o Brasil. Por acaso o Lula tem capital político para perder? Na minha humilde tradução da realidade, não tem. Logo vai se lascar, logo não consegue chegar à realidade até ele. Ele está começando a se aproximar da realidade, conversando mais com o Galípolo e tudo mais, que parece ser uma pessoa sensata, mas ainda está muito distante. A Janja filtra muita coisa que vai chegar até ele. Logo você tem uma loucura dessa, um filtro muito doido desse, só chega doideira e a reputação dele, aprovação e desaprovação, mostra claramente isso. Dito isso, convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e me fala se você gostou ou não desse vídeo. Um abraço, até o próximo.